Dia, Luiz Henrique. Bom dia, Sora. E como anda a preguiça aqui, ela tá, ó, dominando. Bom dia, Agatha. Bom dia, Mari. Eu acordei 2 horas. É o quê? Bom dia, gente. Vamos Bom nos dia, Sora. para começarmos a aula. Eu não estava com frio, não, mas eu acho que agora eu tô, então vou pôr a blusa. Eu vou pedir 2 favores. Agatha, quando for 8h10, você fala para eu parar o que eu estiver fazendo para fazer a chamada, tá? Peraí, que Sora? Não escutei. Travou o áudio. Desculpa. Quando for 8h10, você me lembra de fazer a chamada da primeira aula, tá? Tá bom.
E Brenda, quando for 8h45 ou 8h50, você me lembra de fazer a chamada da segunda aula, tá bom? Então vamos começar, gente? Eu não vou... Quem for chegando vai andando aí no fluxo para não demorarmos mais. Então, 8h10 a primeira chamada, 8h45 a segunda chamada, tá? Bom dia, espero que tenham passado bem aí o feriado, bem tranquilos, né? Deram muito rolê no feriado, né? Da sala para o quarto, assistiram as lives aí de música. Aqui em casa foi só alegria, graças a Deus. Só que não, né? Nem tudo na vida é felicidade, mas estamos bem. Então vamos lá. O nosso objetivo, então, hoje é a apostila didática, página de 31 a 36. Nós vamos tentar, ok? Porque eu tenho que passar um briefing aí, um resumo de algumas coisas. Outra coisa, para quem ainda não fez a AT1, o trabalho, né, do segundo bimestre, eu vou compartilhar a dúvida que a Brenda teve, que pode ser de vocês também. Ela falou assim, professora, eu não estou conseguindo ver o filme no YouTube lá, e se fosse verdade, porque o do YouTube a resolução não é das melhores, né? Porque é um filme de 2005, então já não tem um high definition e, enfim, né? Tem toda uma consequência aí. O que eu sugeri para a Brenda, que eu vou sugerir para vocês também, quem não realizou o trabalho. Procura no Google, né, um resumo ou uma resenha do filme e depois abre o filme pelo YouTube, aí já vai ter um contexto, vai conseguir assistir esse filme, tá? Não se esqueçam, gente, o trabalho é para até dia 30, né? E eu só vou começar a corrigir aí a partir do dia 28, que é na próxima semana. Mas, por favor, se organizem para me mandar. Eu sei que o Murilo mandou, a Brenda mandou, eu vi que eu recebi mais alguns e-mails ontem, mas eu também não mexi nisso. Então, as pautas das nossas aulas online estão sendo contabilizadas a partir da semana passada. Hoje, a primeira aula, eu vou fazer a chamada às 8h10 e a segunda aula eu vou fazer a chamada às 8h45, tá? Assim, organiza direitinho. Deixa eu mutar aqui. Da semana passada, tinha uma lição de casa que era o CA, né? Era a parte de transitividade verbal. Então, eu já gravei o vídeo ontem. Nesse vídeo, eu gravei pelo PowerPoint, então não tem a minha carinha, porque eu não quis aparecer, era feriado, né, gente? Não queria que vocês vissem o meu rostinho no feriado aí, então só tem a minha voz e a explicação de cada exercício, dos 12 exercícios da página de 2 a 6, se eu não me engano, do CA. Então já está no canal, eu vou reafirmar esse vídeo pelo ClassApp, tá? Que já está disponível para vocês fazerem as correções. A grande parte da correção, nesse primeiro momento, vai ser por videoaula gravada. E aí, como vocês vão tirar as dúvidas? Anotando o que vocês têm de dúvida aí em cada exercício, e aí eu abro sempre 5 minutos no final da nossa aula, 10 minutinhos, para a gente retirar de dúvida. Essa semana eu não consigo fazer isso porque a gente só tem aula de hoje, mas na semana que vem tem as 2 aulas online, aí eu já começo na terça-feira retirando as dúvidas dos exercícios de vocês, tá? Para essa semana, o que tem de lição de casa? Então, tem a lição de casa lá da correção do CA, que já está disponível. Eu comento todos os exercícios, peço para grifar os verbos, peço para você identificar os conectores. Então, façam a correção em casa. Essa semana, hoje, vai ser liberado, então, o Trilhas, que vai valer como a VA de número 1 de vocês.
Como que vai funcionar? São 3 trilhas, eu acabei falando 4. 4 é do 9º ano, 3 é do 8º. Então, são 3 trilhas. Cada uma vai valer 0,33333333, né? Porque é número quebrado. Mas que no final a gente arredonda, se fizer as 3, vai ter um ponto aí de VA, tá? Então, vai ficar aberta de hoje até o dia 27. Outra lição de casa é a apostila didática. Se nós conseguirmos chegar até a 36 hoje, nós vamos fazer para a lição de casa de 37 a 39, que é a interpretação de texto referente ao gênero textual de notícia. E aí, no dia 24, eu vou disponibilizar uma videoaula gravada no canal do YouTube da escola com a correção comentada. E tem mais uma atividade no Positivo On, liberada a partir de hoje até o dia 29, sobre transitividade verbal, para que não tenha mais nenhuma dúvida sobre esse assunto. O primeiro é um link básico para leitura, super pequenininho, do próprio Positivo. O segundo é um jogo, então vocês vão dar start lá embaixo e vão apertando os quadradinhos coloridos embaixo até chegar à oração e você analisar o tipo de transitividade, se é verbo intransitivo, transitivo, enfim. Não tem obrigatoriedade de fazer todas as fases do jogo, jamais, né? Mas se vocês ainda tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo de transitividade, o joguinho é bem interessante, tá? Mas eu gostaria que pelo menos a leitura do material de apoio do Positivo vocês realizassem sobre transitividade verbal. Outra coisa que eu gostaria de pontuar, se vocês ainda têm dúvidas sobre preposições, contrações e combinações, acessem o vídeo do YouTube. Ontem eu até renomeei esse vídeo, coloquei como nome de preposição. É um vídeo de 2 minutos e meio, mas é bem esclarecedor. E se assistiu o Positivo lá, viu a atividade sobre transitividade verbal, ainda ficou com dúvida, eu também já tenho um vídeo gravado no canal sobre transitividade, acessem lá, tá? Então, rememorando, qual é o gênero textual da unidade 5 que nós entramos? É o gênero de notícia. Qual é a diferença entre notícia e reportagem? A reportagem é um texto extenso, normalmente é uma pauta que não é temporal, não é daquele momento, é um conteúdo atemporal. Já a notícia, ela é curta, ela relata fatos recentes, por exemplo, a CNN Brasil só transmite, agora o assunto macro dela é transmitir abordagens sobre o coronavírus, né? Então, é basicamente isso que eles transmitem. Então, apresenta um nível de linguagem corrente, direcionada para o veículo de comunicação que ela trabalha. Lembra que na semana passada nós vimos 3? O primeiro foi a Folha, o segundo o Estadão e o terceiro o Agora São Paulo. Deve ser objetiva e impessoal, narrada em terceira pessoa, sem valoração, sem opinião pessoal do escritor. Basicamente, a diferença entre notícia e reportagem é que a notícia é curta e direta e a reportagem é mais ampla, ok? A notícia segue uma estrutura de pirâmide invertida. Essa pirâmide invertida serve para quê? Para nortear a estrutura de texto mesmo, nessa abordagem de gênero textual. Então, eu vou ter o título, né? Vai vir aqui em cima. No primeiro parágrafo da minha pirâmide, eu tenho o lead. O lead é a introdução desse gênero textual, dessa notícia que eu estou relatando. Vai responder algumas questões. Quem, que, quando, como, onde, por quê. O corpo do texto é o restante da minha estrutura de notícia, que aí são informações secundárias, terciárias, com menor grau de relevância aí de informação. Nessa unidade, nós vamos relembrar o que é discurso direto e o que é discurso indireto. O discurso direto, então, é o que eu reproduzo de forma direta, de forma objetiva em relação a quem falou.
vou ser bem fidedigno, bem direcionado em relação a quem falou. Já o discurso indireto, eu tenho no caso, quando eu tenho discurso direto, eu tenho uma credibilidade maior aí em relação à minha fonte, né? Por exemplo, se eu vou fazer uma entrevista, uma notícia, vou fazer a notícia sobre o coronavírus e eu vou abordar um médico para fazer, um infectologista para fazer essa notícia fluir, né, através de uma entrevista. Quando eu transcrevo de forma direta exatamente o que ele falou, eu tenho maior credibilidade nisso, tá? Deu 8 e 10, Agatha? Oi. Deu 8 e 10. Obrigada. Vou terminar essa explicação, já faço a chamada, tá? Então, quando eu falo de discurso indireto, é aquele onde eu reproduzo ou realinho algumas condições, e aí não tem tanta credibilidade em relação ao texto jornalístico. Eu não vi que tinha duplo, gente, desculpa. Na parte gramatical, nós vamos ver as vozes verbais. Lembra que todo verbo define uma ação? Todo verbo delimita uma ação numa oração, verbo significativo, nocional. Então, a partir daí, eu vou identificar o que ele vai me falar. Então, se o sujeito pratica a ação, ele exerce uma voz ativa, ele realiza aquela ação. Por exemplo, Beatriz foi à escola. A Beatriz está realizando uma ação de ir à escola. O sujeito é agente daquela condição. Se o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo, a voz é passiva, esse sujeito é paciente. Então, ao exemplo lá, Sanches foi derrotado em 2 eleições. Beatriz não aprendeu na escola hoje. Então, nesse caso, ela é paciente em relação ao verbo. E a última abordagem que a gente vai ver mais segmentada na apostila, se o sujeito pratica e sofre ação, a voz é reflexiva, você tem as 2 condicionais. Nesse sujeito, ele é agente e paciente, ele vai ter as 2 condicionais. Sanches apresentou-se durante a entrevista, ok? Então, vamos seguir aqui. Aqui é uma abordagem bem rapidinha, então, das vozes do verbo. Esse material vai em PDF para vocês quando terminar a aula. Então, ativo, o sujeito pratica a ação do verbo. Passivo, o sujeito não pratica ação, ele recebe essa ação. E a reflexiva, o sujeito recebe a ação, pratica e recebe a ação, as 2 condições. De reflexo, quando eu me vejo no reflexo, eu não consigo ver eu, pessoa física, e eu, imagem. É a mesma condição quando a gente pensa na voz reflexiva do verbo. Já está acabando, eu já vou fazer a chamada da primeira aula. Quando eu falo, eu gostaria só de explicar 2 coisas para finalizar, fechar. Quando eu falo em verbo, eu tenho 2 condicionais de verbo, que é aquele verbo nocional, significativo, que é igual a verbo de ação. Quem vai a algum lugar, quem faz alguma coisa, quem realiza uma ação, um evento. Então, é aquele verbo que delimita a ação do sujeito, ok? Tanto faz se é uma ação passiva ou uma ação de agente ou uma ação de receptor realizado. Quando eu falo em outro modelo de verbo, eu falo verbo de ligação, que é o verbo que não indica ação de movimento, mas atribui ao sujeito um predicativo, que é o raio do predicativo. O raio do predicativo é a característica do ser humano. Por exemplo, Felipe é feliz. Felipe é o sujeito, é verbo de ligação e o predicativo é feliz, porque a característica é o estado em que ele está, ok? Então, quando eu falo de estado emocional, estado espiritual dessa pessoa, enfim, eu estou falando de predicativo de sujeito, porque é a característica do meu sujeito através de um verbo de ligação. Vamos voltar um aqui, tá bem no finalzinho já. Então, predicativo do sujeito é o termo que atribui uma informação, característica, qualidade ou estado ao sujeito. Os verbos que ligam o sujeito ao predicativo são verbos de ligação. Quais são eles?
a conjugação do verbo ser, estar, ficar, continuar. O exemplo que está aqui, os garotos permanecem calados. Então, se eu fosse analisar, os garotos é o meu sujeito, permanecem é o meu verbo de ligação, calados é o meu predicativo de sujeito, é a minha característica, tá bom? Porque eu coloquei essa abordagem aqui. Na apostila de vocês, no CA, tinha um exercício que falava de predicativo de sujeito, é um dos primeiros. E aí eu achei interessante trazer a explicação agora para vocês, tá? Mas eu também explico lá na correção que já está disponível no canal. Bom, vou fazer a chamada aqui, só um minutinho, tá, gente? Vamos nos organizar aqui. O André está, a Agatha está. Professora, eu vou pegar um café para mim ficar acordado. Pode pegar, gente, 2 minutinhos lá. Pega um café, Murilo. Tá bom. Gustavo tá aí, a Bia tá aí, Brenda tá aí, Esther tá aí, Felipe Melo tá aí. Espina, você está? Carmo, tava mutado. Tô sim. Ah, tá bom, obrigada. Henrique... Henrique não tá, né? Não. Só um pouquinho, gente. Isa... Eu. Ah, tá como Qual Isa? das? Não, é você Isa mesmo. antiga. Isso, é você. Mas tô aqui. Beleza. Ah, é por isso que você colocou antiga? É porque o Murilo me chamou de Isavelha a primeira vez. Ah, entendi. Negócio de educação física. Aí eu falei, não, é Isa antiga. Agora eu coloco como Isa antiga. A outra Isa faltou nessa aula, então eu vou colocar falta. Luiz Henrique tá aí? Luiz Henrique, tá, né? Luiz Fernando. Não tá. Luiz Fernando não tá, né, gente? Tá bom. Luísa tá aí? Tá, Luísa. Professora. Maria Eduarda tá aí? Também está. Mafer está? Também está. Mari tá aí desde o começo, Matheus também. Murilo foi pegar um café, o Nicolas está. E o Pedro? Ok. Cadê tu, Pedro? Ah, tá. Peguei. Pedro tá aí. Rafa também tá aqui. Rebeca está. E a Sara. Sara tá aí? Não, né? Aqui, tá aí professora. também. Ah, sim. Beleza. Brenda, me lembra lá, em 8h45 eu vou rever para ver se alguém entrou ou não, tá bom? Quem eu coloquei de falta aqui. Só tá com falta Henrique, Isabela e o Luiz Fernando, que eu não localizei na minha chamada. Professora, Oi. tem dois Mateus. Tem dois Mateus na chamada. Calma aí, que eu tô tentando entrar no PC. Pera aí. Mateus sem H. Sou eu. Tem dois. Cadê? Ah, tá. Eu acho que ele conectou em 2 lugares. É isso, Mateus? Eu tô tentando entrar no computador, senhora. Tem imagem em um e o áudio no outro. Já desloguei você do outro. Agora tem que logar nesse daqui, ó, que é o que tá... A sua telinha tá aparecendo. Beleza? Vamos continuar? Tá me ouvindo, Matheus? Eu acho que ele vai pegar o fone para pegar o microfone dele. Tá bom. Eu vou... Vamos ver se ele tá ouvindo, só pra gente seguir. Tá ouvindo? Beleza, vamos continuar. Beleza, já passei para vocês, então, um briefing aí da matéria, tá? Agora peguem para mim a apostila didática, vamos seguir a nossa vida, né? É vida que segue, maravilha, chuchuzinho, vamos embora. Nós vimos, então, na página de número...
Ai, gente, espera que eu vou ter que arrastar esse negócio pro lado de cá. Nós vimos, então, na página de número 29, a abordagem da capa. Ai, eu acho ótimo, né? Que eu peço para esse computador fazer um negócio e não faz, então a gente inverte. Na página de número 29, a capa do O Globo. E aí tinha aqui na capa do jornal uma abordagem relacionada, então, à prefeitura. Nós falamos que era um jornal regional, porque fala do Rio de Janeiro, enfim. Seguimos o fluxo aí, ok? Eu gostaria que vocês analisassem essa imagem da página 29. Murilo, descreve essa imagem para mim. Essa aqui, O caminhão tá carregando o Gol, não sei para onde, mas tá. No way, também não sei. Aqui embaixo dessa imagem tem uma descrição. Lê na sua apostila, que na minha ficou muito pequenininha. Passeio por Ipanema. As traves do gol do título do Mundial da Alemanha em 2014 são transportadas para virarem estrelas de um comercial de site de vendas. Lê exatamente aqui, ó. Tá vendo o meu cursor? Uhum. Tetra alemão. O gol vai a leilão. A baliza do Maracanã, em que Götze fez o gol do Tetra da Alemanha em 2014, deve ir a leilão num site de vendas alemão. O valor arrecadado irá para instituições de caridade. Muito bem. Então, essa imagem não se refere à minha chamada principal, a manchete. Ela se refere a este texto, a essa submatéria aí. Faz uma setinha entre a imagem e o texto para você conseguir relacionar, ok? Faz uma setinha lá para mim. Ou grifa, circula aqui de uma cor diferente e depois faz a mesma cor na marca-texto aqui embaixo, tanto faz, tá? E agora nós voltamos lá para a página de número 31. Então, revisitamos, né, as informações, foi maravilhoso, lindo, vamos seguir a nossa vida. 5. Observe as fotos da primeira página. Então, o Murilo descreveu aqui a primeira imagem, né, como um caminhão levando gol. Agora a gente já entende que é relacionado ao Tetra da Alemanha, né, alemão aí. Aí tem uma outra... Soraya, eu queimava os gols que a Alemanha fez gol no Brasil. Eu queimava todos os gols. Eu também, concordo com você. Foi sofrido para o brasileiro, assim, foi doído. Aí tem uma outra imagem centralizada aqui. Bia, descreve essa imagem aqui para mim, por favor. Não foi? Vai lá. Fala de novo, Bia. Eu tô pensando, Aqui, ó, essas duas pessoas. tá, 2 pessoas conversando? Isso. Vamos lá. Alguém sabe quem são eles? Um é o Tite e o outro eu não sei quem é, não. O filho dele, é o filho do Tite. Muito bem, então é o Tite e o filho dele. Aí aqui a gente vai ter uma imagem de uma criança, né? Fofura a bordo, tão cedo, tão longe. E aqui do lado, boas maneiras, lobisomem brasileiro, uma mão parece uma mão de cachorro, uma mão de lobisomem. Delimitamos aí as imagens, certo? Então, 5. Observe as fotos da primeira página. Aí ele vai falar que um elemento importante é a primeira página, porque é ela que atrai a atenção do nosso leitor, ok? E transmite as impressões que nós vamos ter. Lembra que a primeira página do Estadão não era a primeira página do Agora. O Agora falava de condições de assistencionalistas, né? De ajudar lá a população. O recurso de R$ 1.200, o recurso de R$ 600. Já a Folha e o Estado abordavam matérias mais amplas sobre o coronavírus. Elas estão relacionadas à notícia principal ou remetem a outros assuntos abordados? E aí, é só a manchete, que era sobre a Prefeitura do Rio de Janeiro, ou são assuntos que vão ter dentro de alguns editoriais do jornal? São assuntos diversificados, Soraya. Muito bem.
são assuntos diversificados, de editoriais diferentes. Então, coloquem aí na A. Assuntos diversificados. B. Observe a foto de maior destaque. Ela é acompanhada de legenda? Vocês já grifaram lá, certo? Então, não precisa escrever essa legenda. Coloca como grifado na letra B. Brenda, lê para mim o pontinho da B ali. A legenda complementa a foto. Por favor. A legenda complementa a foto, acrescentando-lhe informações que permitem ao leitor entender melhor o que a foto registra e sua relação com o texto verbal. Complete o quadro a seguir com as informações da legenda. Quem ou o que se fala? Vou ler na minha apostila porque ele está muito pequeno, gente. As traves do gol do título mundial da Alemanha em 2014. Qual foi o local? Localizem lá na estrutura, localizem o local onde isso foi feito. É o bem comecinho da legenda. Aonde ela estava passando? Ipanema. Ipanema. Show, local, Ipanema. Muito bem. Por que essas traves foram transportadas? O que tem de importante Elas iam lá? para leilão. Muito bem, elas foram para leilão porque eles identificaram elas como estrelas, como fontes principais, fonte principal de alguma coisa, né? No caso foi da derrota do Brasil, aí não quero nem lembrar, que me dá até o que o negócio... Foi da Argentina, Sora, foi do Maracanã. Argentina. Foi... Gente, porque para mim o negócio do Brasil do 7-0 tá aqui ainda, ó, sabe? Qualquer coisa. O do 7-0 acho que foi em Minas. Sei lá. Foi. 7-1, Soura. Foi pior ainda, pelo amor de Deus. Ah, não, um gol, né? O 7-1 foi no Mineirão, eu acho, que foi onde a gente ganhou a Copa América. Gente, que situação, né? Não lembro lá. Oh, pelo menos não acho que foi no estádio do Cruzeiro. É o quê? Acho que foi no estádio do Cruzeiro. Mas eu não lembro nem onde foi, mas assim, foi tão impactante para mim que eu acho que eu perdi até como que chama? O tino de torcer depois, foi sofrido. Uhum. Então, o porquê aí vocês colocaram que elas foram a leilão, né? Porque são estrelas de alguma coisa. 6. Sara, lê a 6 para mim, por favor, o enunciado e a letra A. Claro. Além da manchete, há outras chamadas. A. Registre o título da chamada que aborda uma questão político-econômica. Meu Deus, minha dicção ficou horrível. Não, fica tranquila, é o horário mesmo. A gente acredita que isso melhora, né? Nós já fizemos, na primeira página de vocês, na semana passada, nós fizemos a delimitação, tá? Aqui, ó, setor produtivo, protesta e tabela de preços de fretes muda. Essa chamada é a chamada do editorial de política, tá? Então, vocês podem colocar como grifado ou podem escrever setor produtivo protesta, a tabela de preços de fretes muda. Luiz Henrique, lê para mim, por favor, a letra B. A chamada relacionada à editoria de entretenimento é: o premier socialista Pedro Sanches numerou férias para 11 dos 17 ministérios. Filme de terror estreia após sucesso em festivais. Qual das duas é entretenimento, gente? O Pedro Sanches ou um filme? Um filme. Um filme. Muito bem, a 2, um filme, né? Não precisa nem ser muito conhecedor do assunto. Letra C, Gustavo, lê a C para mim, por favor. Gustavo. Subiu. Foi beber o café e não voltou mais. Não, mas ele nem na chamada tá, Sora. Tá aqui, ó. Ele não tá na chamada. Pra mim tá. Gustavo? Pra mim tá. Ah, tá, eu vi ele aqui, tá aqui. Sim, viu? Enfim, vamos seguir a nossa vida. Isabela, você chegou depois da chamada, meu amor. A Isabela com Z. Você chegou depois da chamada da primeira aula, então você vai ficar com presenças na segunda, tá? Eu tinha combinado na semana passada que era até
às 8h10. Ainda fiz a chamada 8h17, um pouco mais tarde. Vamos lá, Luísa, lê para mim, por favor, a letra C. As outras chamadas abordam os assuntos viagem, política e educação ou futebol, política e viagem? Futebol, política e viagens, não? Futebol, política e viagens. Muito bem, eu falo então lá do Tite, depois eu falo do contexto ali de produção, que é política, e aí eu falo de viajar também, a fofura é tão longe lá, né, e tudo mais. 7, Matheus, você consegue ler a 7 para mim, por favor? Ah, tá sem áudio? No way. Pode ler. Precisa ler a chamada, tá? Depois a letra A. E? Quer que outra pessoa lê, Matheus? Rafa, lê para mim então, por favor, a 7. Oi. Sora, o Matheus falou que o áudio dele não tá funcionando no PC. Tá bom, não tem problema. Posso ler, Sora? Pode, Rafa, por favor. Assinale a informação incorreta? Isso, mas tem que ler primeiro a chamada, tá? Para a gente conseguir interpretar. Tá. Na Espanha, 11 mulheres em 9 gabinetes de 17. Em novo gabinete. Em novo gabinete de 17. O premier socialista Pedro Sánchez nomeou mulheres para 11 aos 17 ministérios. É o gabinete com maior participação feminina do mundo. Pode ler as afirmativas aqui. Assinale aqui é incorreta, que não está correto, ok? O título é conciso e constituído por frase nominal. O texto da chamada desenvolve a informação apresentada no título. No primeiro período, a informação apresenta no título é dada com mais detalhes. É possível inferir com a leitura do segundo período o motivo pelo qual a notícia mereceu uma chamada na primeira página da publicação, e a chamada informa o que aconteceu, onde, com quem e por que, sendo desnecessária a leitura da notícia. Então, deve ser alguma configuração, Matheus, mas não tem problema. Falaram que tem que ter 2 entradas, uma para microfone e uma para fone. O meu notebook não, ele tem uma entrada só e na entrada que é de fone é a mesma que é de microfone, tá? Então deve ser alguma configuração do microfone, mas fique em paz. Se você me escuta, não tem problema, tá? Na próxima aula você tenta ajustar. Se não der, a gente se adapta, sem crise. Então, vamos lá. Qual dessas é incorreta? Vou analisar com vocês. O título é conciso, é constituído de frase nominal. Tá correto, aqui não tem nenhum verbo. Na Espanha, 11 mulheres em novo gabinete de 17. Não tem verbo, só tem nome, só tem substantivo. O texto da chamada desenvolve a informação apresentada no título. Sim. Eu estou explicando o que tem no meu título, então também está correta. No primeiro período, a informação apresentada no título é dada com mais detalhes. Eu estou falando do primeiro período aqui, ó, primeira parte. O premier é socialista, então contratou aí, nomeou de 11 mulheres dos 17 ministérios dele. Também está certa. É possível entender com a leitura do segundo período aqui, é o gabinete com maior participação feminina do mundo. O motivo que a notícia mereceu a chamada da primeira página, sim, essa militância feminina e tudo mais. E a última chamada informa que aconteceu, onde, com quem, por que, sendo desnecessárias a leitura da notícia. Eu não falo exatamente todas essas informações nesse fragmento, então por isso eu preciso fazer a leitura. A partir dessa explicação aí, qual é a incorreta, então? Vamos, oitavo ano. Qual é a incorreta?
Isa, você que está desmutada, a antiga. Qual é a incorreta? Tá me ouvindo, Sora? Tô, amor, pode falar. Eu acho que é a quarta. Essa daqui é possível entender, é isso? Inferir. Inferir é entender, é a mesma coisa. Ah, então tá bom. É possível entender com a leitura do segundo período, então é o gabinete com maior participação feminina do mundo. O motivo pelo qual a notícia mereceu a chamada da primeira página? Está falando exatamente isso, que dos 17 gabinetes, 11 foram ocupados por mulheres. Então é incorreta essa informação? Não, eu acho que é a última. É a última. A chamada informa o que aconteceu, onde, com quem, por que, sendo desnecessária a leitura. Não, ela vai briefar, ela vai trazer um norte do que está acontecendo, mas eu não tenho todas essas informações nesse período, nesses 2 períodos super curtos, tá? Então, a última é a incorreta. Letra B. Mari, lê para mim a B, por favor. Oi, senhora, tá me ouvindo? Tô, meu amor, pode ler. Ah, então tá. Se o leitor se interessar pela notícia relacionada à chamada, em que página ele a encontrará? Localiza para mim aqui na chamadinha, Mari. Qual é o número da página? Não, calma aqui. Aqui, amor, ó. Ah, página 23. Muito bem. Então, se eu quiser ampliar meu conhecimento, eu vou lá na página 23 e leio. Nicolas, lê para mim o enunciado da 8 e a letra A. Peraí, senhor. O corpo da chamada inicia-se com a seguinte frase. O premier socialista Pedro Sanches nomeou mulheres para 11 dos 17 ministérios. Quais são os verbos S do período? Se tem mais de um verbo, vamos analisar juntos. O premier socialista Sanches nomeou mulheres para 11 dos 17 ministérios. Qual é o verbo da oração, Pedro? É o nomeou, se não me engano. Muito bem, nomeou. Destaca lá nomeou para mim, por favor. Destaca o verbo. E aqui a gente vai analisar a transitividade desse verbo, ok? Então, eu já sei que é um verbo transitivo, porque ele precisa, quem nomeia alguém, algum cargo, alguma coisa, enfim. Então, eu já sei que ele é transitivo. Agora, Felipe Espina, faz comigo o tipo de transitividade desse verbo. Vamos lá. Então, é um verbo transitivo direto, sem preposição entre ele e o objeto, ou transitivo indireto, porque ele tem uma preposição entre ele e o objeto desse verbo. Calma aí. Tô esperando. Muita calma nessa hora, Sora. Não muita, porque a gente já tá indo pra segunda aula, né? Então, não dá pra ter muita calma assim, não. Mas... Que isso? Não, já é 8h40. Nossa, passou muito rápido, professora. Passou, né? Vocês conseguem ver o Word aí ou só o PowerPoint? Ah, é só o site do Positivo. Só o site. É só o Tá. site. Pera aí, então. Oxi. Oi, Espina. Vamos lá. Então, eu quero saber o tipo de transitividade. Eu sei que o verbo, então, que eu destaquei foi o nomear, certo? Eu sei que esse verbo é um verbo transitivo, porque ele precisa... Transitivo. Porque ele precisa de complemento. Ok? Uhum. Se ele precisa de complemento, eu preciso analisar o que vem depois com o meu objeto. O objeto é o complemento do verbo. Ok? E no caso aí da oração, então tá escrito assim: nomeou mulheres para. Nomeou mulheres para.
Entre o verbo e o conector dele, tem alguma palavra? Felipe Espina. Oi, senhora. Oi, Agora sua voz Felipe. travou pra mim. Vamos lá. Entre o verbo e o complemento dele, aqui tem alguma palavra? Sim ou não? Entre o verbo. Bia, entre o Não. verbo e o complemento dele, tem alguma palavra? Aqui, ó. Sim ou não? Não, né, senhora? Não tem. Muito bem. Então, agora eu vou analisar se ele é transitivo direto, sem preposição. Felipe Espina, eu sugiro que você assista a videoaula e comece a se dedicar melhor à questão de preposição. Ou com preposição. Nesse caso, então, Felipe, que não tem conector aqui, ele é transitivo direto ou indireto? Direto, não é? Muito bem, então coloca aí, transitivo direto. Escrevam aí. Vocês precisam começar a olhar o verbo e o objeto dele com um olhar mais crítico. Então, se não tem preposição aqui no meio, obviamente ele vai ser direto. Se ele é transitivo direto, o objeto dele também vai ser objeto direto. Se ele tivesse uma preposição entre o complemento e o verbo, aí seria indireto e, obviamente, o nosso objeto também seria indireto, tá? Vou voltar para a gente compartilhar lá o positivo. Então, vocês responderam a letra A. Letra B. A gente já respondeu junto na A, então, que ele é transitivo direto, já foi as duas respostas aí de A e B. E qual é o complemento do meu verbo? Qual é a palavra que vem depois dele? Mulheres. A letra C, então, há complemento verbal? Sim. Qual é o complemento? O meu objeto é a palavra mulheres. Letra D. Esther, lê a D para mim, por favor. Brenda, lê você então, por favor, a letra D. O trecho para 11 dos 17 ministérios indica ou a da nomeação. Vamos lá, o local, a causa, a finalidade ou o modo. O que vocês acham que indica? Pode desmutar alguém aí e sugerir a resposta. Causa? Ah, tá bom. Seria causa? Desculpa, eu não ouvi, cortou. É causa? Eu acho que não sei. Na realidade, a causa seria não seria aplicado nessa condição. Vamos pensar de uma outra forma. Quando eu penso em nomeação, em dar a oportunidade a alguém, eu penso a finalidade dessa pessoa crescer de cargo. Então, neste caso, não seria a causa, o motivo pelo qual elas conseguiram assumir, sim a finalidade com que elas assumiram. Elas assumiram o ministério, ok? Então, a opção correta é finalidade. Vamos lá. Luiz Fernando, lê para mim, por favor, o número 9, o enunciado. Deixa eu... Gente, alguém consegue mandar um... Não dá, né? Para mandar um chat só para ele. Eu queria que mandasse só para ele, mas não dá. Rebeca, você me escuta? Professora, eu acho que você consegue. Dá sim. Tem um Dá? negócio ali. Quando você você entra escrever no o chat, tem um negócio ali, to, dois pontos. Aí você aperta em everyone e procura o que você quer. Então, mas o meu aparece assim, ative o áudio, pedir para iniciar um vídeo, renomear, tornar anfitrião, remover, colocar na sala de espera ou ocultar o vídeo do participante. O meu
não aparece para conversar direto com ele, mas depois eu vejo essa questão. Mafer, lê para mim, por favor, a número 9, você consegue ler? Gente, eu acho que assim, a gente precisa alinhar as pessoas que estão sem microfone. Vamos combinar assim, na próxima aula, na semana que vem, me avisa quem está sem microfone, porque aí eu consigo, tá bom, aí eu consigo saber quem vai poder ler ou não. Aí, economiza o nosso tempo, tá? Que é um pouquinho curto. André, você consegue ler? Vou explicar o porquê para vocês que eu chamo as pessoas para lerem. Para eu avaliar a T2 de vocês, eu preciso que vocês tenham participação na aula. Então, não consigo que vocês fiquem passivos, né? Por exemplo, o Matheus está com problema no áudio hoje, mas foi só hoje. Na semana passada ele participou de todas as aulas, não teve esse problema. Eu acredito que a gente precisa se ajustar sim, só que precisa ter um pouquinho mais de flexibilidade também, porque senão não tenho material para avaliar vocês na T2, tá? Brenda, lê para mim então a número 9, por favor. Ô, Sara, deu 8h45. Eu vou fazer a segunda chamada já, só vamos fazer a 9 para a gente acelerar um pouquinho. Compare o período inicial com a reescrita. Período original. O premier socialista Pedro Sanches nomeou mulheres para 11 dos 17 ministérios. Período reescrito. Mulheres foram nomeadas pelo premier socialista Pedro Sanches para 11 dos 17 ministérios. Muito bem, obrigada, Brenda. Destaca para mim o verbo nomeou no primeiro fragmento aí e no segundo fragmento. Foram nomeadas. Quando eu falo em locução verbal, eu falo em verbo e o verbo auxiliar e o verbo principal, ok? Então, destaca o primeiro e escreve lá, verbo transitivo direto, aqui no período original, e no período reescrito, escreve locução verbal para mim, por favor. E aí a gente já respondeu a letra A. Os verbos, então, do período reescrito foram nomeados. Qual é o sujeito do período reescrito, Bia? Aqui, ó. Qual é o sujeito da oração? Pode desmutar, amor. Oi, Sora. Qual é o sujeito aqui do período reescrito? Mulheres foram nomeadas. Qual é o sujeito? Mulheres? Muito bem. Então, coloca lá na letra B, mulheres. Letra C. O que ou quem realiza a ação expressa pelo verbo? Quem que nomeou essas mulheres? Qual é o nome da pessoa? Pedro Sanches. Muito bem. Não, pode falar. Pedro Sanches. Pode destacar com outra cor lá e escrever aqui, não tem problema, tá? Desculpa, gente, o telefone tá tocando. Era só um pouquinho, tá? Ódio de mim mesmo, não consigo. Tá funcionando, Matheus. Tá mesmo? Mas tá bem ruim, mas tá funcionando. O cara Você tá ouvindo. Você tá falando dentro de um balde, mas dá pra escutar. Meu Deus. Só dá o Matheus ali e todo mundo ouvindo. E o Matheus fazendo show, né? E pensando que ninguém tá ouvindo. Mateus, ele xingando o fone dele. Ai, vamos, gente. Tá perfeito, Matheus. Vai, calma. Calma. Letra D. O sentido do período original é o mesmo da reescrita. Então, quando eu falo dos dois textos, são iguais, sim ou não? 100% iguais? Alguém pode desmutar e responder. Eu acho, não, mas o sentido é... Isso, tá certo. São duas respostas. Não são iguais. Então, os dois textos não são iguais, vírgula. Porém, o sentido textual é o mesmo, né? A coerência aí do texto é a mesma. Na página 33, deixa eu só interromper aqui para fazer a chamada de vocês. Na página 33 tem uma página principal aí
do jornal, então, Mundo, né? Falando de uma matéria relacionada à Pró-Europa. Deixa eu só localizar as pessoas que estão aqui. Professora, estou a aqui, nossa... senhora. Oi, quem tá falando? A nossa meta hoje é até que página? É até a 36, eu acho, mas acho que não, talvez não dê, porque o texto é muito extenso. Vocês vão ver na próxima página, tem 2 páginas. Meu Deus, verdade. Eita. Isabela Fonzé tá aí ainda? Preciso ver se ela tá aí. Ela tá, eu tô vendo. Eu tô vendo ela também, mas ela não ativou o som. Tá bom. Nessa aula ela tá. Henrique tá aí? Não, né? Deixa eu ver. Luiz Fernando agora está aí conosco, apesar de não responder, né? Fala um oizinho, Luiz Fernando. O chat, pelo menos. Deixa eu... Peraí, gente. Deixa eu só mexer no negocinho aqui. Luiz Fernando respondeu. Teacher, só. De falar, só responde a teacher. A professora que ele ama, né? Fernandinho. Pois é. Bom, beleza. Redação pra você, professora? É o quê? Pede pra ele escrever uma redação pra você. Ai, não, Deus, não quero. Não, sem redação, galera. Nesse momento, não quero, não. Deixa eu compartilhar aqui. Já vou tirar vocês da carinha aqui, beleza? Tá todo mundo aqui. Vamos lá. Então, ai, não salvei a chamada. Ai, gente, é tanta coisa pra eu lembrar de fazer, sabe? Que às vezes dá umas bugadas. Mas beleza. Professora, eu tenho dó de você. É porque você faz, tipo, tudo mó bonitinho, você organiza, faz resumo e, tipo, tem muita sala pra você fazer, não é só a gente. Não, mas tem que fazer, né, gente? É minha obrigação. Que vocês aprendam, independente de onde vocês estiverem. Vamos lá. Então, na página 33, tem o matriarcado pró-Europa e vai falar justamente das 11 mulheres que foram eleitas para as 17 vagas lá que tinham no Senado e tal. Vai ter uma matéria extensíssima aí, mas a gente não precisa ler porque a finalidade do exercício é bem óbvia. Qual é o título de maior destaque, então? Qual é? O matriarcado pró-Europa. Destaca ele lá, grifa esse título e coloca na letra A, ok? B, qual é a função das imagens no alto? Acabei de explicar as mulheres eleitas para os 11 cargos. Então, na letra A, o título está destacado, na B, as mulheres, as imagens das mulheres que assumiram os 11 cargos, ok? Vamos lá. Talvez consigamos, talvez não, mas vamos tentar, porque precisamos, né, gente? Matriarcado pró-Europa. Vamos lá. Gabinete de Pedro Sanches tem ampla maioria feminina e aponta para maior papel do país na União Europeia. Sara, você pode começar a leitura para mim, por favor? Claro, deixa eu só virar aqui que eu estava escrevendo ainda a resposta. Tá bom, tudo bem. Pode terminar quando você terminar. Em qual capítulo? Em qual parágrafo, professora? Pode ler até o final aqui, ó. Ok? Até o conte. Aí, entre os cargos, a Agatha pode ler, por favor, Agatha? Parágrafo, professora. Você vai ler de entre os cargos até o final do parágrafo. E o restante eu vou pedindo ao desenrolar da nossa leitura, tá bom? Outra pergunta. Para ler a caixinha azul? Não, a verde, é isso? Não. Esse para a Europa aqui? Sim. Não precisa ler, só o parágrafo mesmo. Então tá bom. Ok. Madrid. O novo presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, apresentou ontem os nomes que irão compor seu gabinete.
Com uma ampla maioria feminina ocupando cargos da linha de frente do time pela primeira vez na história do país. Dos 17 ministros, 11 são mulheres. Com isso, a Espanha torna-se também o país com mais mulheres do primeiro escalão do governo do mundo. Além da maioria feminina, o gabinete de Sánchez também aponta para uma maior tentativa de integração da União Europeia, UE, num claro contraste com a recém-apresentada eurocética equipe do novo primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte. Muito bem. Agatha, antes de você começar, destaquem aí para mim, por favor, nesse parágrafo que a Sara leu, de o gabinete, até o finalzinho lá do parágrafo, tá? Por favor, até o Conte aqui, ó. Ai, só para mostrar para vocês, gente, agora eu tenho mouse. Um mouse que não é o touch, que eu não consegui usar. Agora eu consigo usar. Boa, Sora. Boa, Sora. Parabéns, Sora. Agora você consegue, Sora. Sora, que horas que chegou esse mouse aí na sua casa? Meia-noite? Não, chegou semana passada, na sexta-feira. Não, quinta-feira passada à noite, mas eu só fui pegar na sexta, porque eu tava com preguiça de ir na portaria. Ô, Sora, Sora, você é muito eu. Sora, você é muito eu, meu Deus. Ah, gente, eu preferia ficar assistindo seriado na Netflix do que sair à noite pra Não, caminhar professora, até a meu pai portaria. Me representa. Meu Deus, O que você tá vendo, Sora? Ô, Sora. Ô, Sora. É Oi. igualzinho eu e a Isabela. A gente falou que ia fazer o trabalho lá. agora, hoje que a gente vai fazer. Eu falei, Mariana, vem em casa atrás. segunda pra gente fazer. Aí ela falou, tá bom. Aí ela não veio em casa porque a gente saiu na rua. Eu assisti na Professora. sexta-feira, eu tava assistindo aquele... não era um seriado, não, era um filme. O Milagre da Cela 7. Gente, chorei tanto. Eu assisti, Sora, só que eu não chorei. Não, gente, eu chorei É porque eu horrores. dormi, Sora. Ah, eu não... No caso, eu não consegui. Professor, o meu Sora. é o contrário. O meu pai, ele pede as coisas Sora, eu na... assisti um filme muito bonito. Opa. Agatha, lê pra mim o segundo parágrafo, vamos lá. A Mariana falou, esqueci. Mariana foi cortada, bem bonito. Vai, gente, Nossa, eu tenho que obrigada. terminar até a 36. Vai, Vamos. Sora. Vai, Agatha. Entre os cargos destinados a mulheres estão o vice-presidente do governo, ocupado pela socialista Carmen Calvo, que também assume o Ministério da Igualdade. Pasta recriada após o país viver intensas manifestações de mulheres com defesa de seus direitos. O Ministério da Economia foi para a diretora-geral do Orçamento da UE, na Comissão Europeia, a veterana socialista Nádia Calvino. A ministra da Justiça será a procuradora antiterrorismo Dolores Delgado. A presidente do Parlamento, Margarita Robles, assumirá a defesa, enquanto Magdalena Valério será a ministra do Trabalho. Reis Maroto ficará com a pasta da Indústria e Isabel Celá assumirá a Educação. Esse governo nasce com o objetivo de servir a modernidade da Espanha, impulsionar o crescimento sustentável e renovar a vida pública no nosso país, declarou Sánchez. Aceno a Macron. Lê para mim, por favor, Murilo, o próximo parágrafo. Começa de o novo e vai até aqui, até pró-Europa, desculpa. Calma aí, eu me perdi. Cadê? Aqui, aceno do Macron. Pode ler os dois parágrafos, tá? Esse, o novo Tá. presidente, e o para as relações exteriores. Pode ler esses dois parágrafos. Na página 34. Então, calma aí. Aceno Macron, o novo presidente do governo, que sempre se apresentou como um defensor do projeto europeu, disse na semana passada estar disposto a comandar um governo fortemente pró-Europa. Para as relações exteriores, Sánchez designou o ex-chefe do Parlamento Europeu, Josep Borrell. Nomes próximos a ele indicam que a escolha de Borrell amplia a aura pró-europeia do governo e ajuda Sánchez a buscar um papel mais profundo no debate.
sobre a reforma do Bloco Europeu proposto pelo presidente francês Emmanuel Macron. Fontes ouvidas pelo diário Financial Times indicaram que o novo presidente do governo, Financial Times, indicam que o novo presidente do governo adota uma postura mais alinhada com a França do que com a Alemanha. Muito bem. Charles Powell, diretor do Instituto Real Elcano, um centro de estudo de Madrid, acredita que o governo de Mariano Rajoy está confortável em assumir uma posição conservadora quanto ao programa de reforma europeia para transformar-se na Alemanha do Sul. Nesse fragmento que o nosso colega aí, o Murilo, leu, destaca para mim no segundo parágrafo que ele leu, de a escolha de Borrell até o Macron aqui, ó. Destaca lá para mim. Vou só terminar essa página e eu chamo mais gente para ler a próxima. O governo de Sanches será mais ousado e mais ambicioso, abraçando o discurso de estar genuinamente comprometido com uma integração política e econômica mais profunda, afirmou Powell, né, ao Financial Times. Na próxima página, Luiz Henrique, lê para mim o primeiro parágrafo. Lê os dois parágrafos dessa primeira página, o parágrafo A indicação e o que tem o nome Sanches, por favor. A indicação do ex-presidente do Parlamento Europeu também seria um sinal aos separatistas planos de que Sanches pretende manter as políticas de seu antecessor, Mariano Rajoy, em relação às aspirações de independência da região, mesmo tendo contado com o apoio de nacionalistas da região autônoma para assumir o cargo. Borrell, nascido em Catalunha, é um ferrenho crítico do separatismo. E nas palavras de José Luís Abalos, presidente do Partido Socialista Império Espanhol, PSOE, legenda de Sanches, sua nomeação deixa bastante claro que não estamos negociando nada nem fazendo promessas. Sanches, no entanto, não terá um governo tranquilo. O PSOE tem apenas 84 das 350 cadeiras, o que indica uma governabilidade difícil e dependente do apoio do Podemos, esquerda radical, e dos nacionalistas bascos e catalães. Vamos lá. Felipe Espina, lê para mim os próximos dois parágrafos, por favor. Tá. Todos tão altamente qualificados, trazem uma vocação ao serviço público e refletem o melhor da Espanha, disse Sanches em entrevista coletiva, referindo-se ao gabinete pró-igualdade de gênero, transgerencional, aberto ao mundo, ancorado no UE. Aos 46 anos e sem experiência no governo, Sanches assumiu o controle de um país que, após superar a crise, teve 4 anos seguidos de crescimento econômico. Em 3 deles, os índices superaram os 3%, mais do que ainda mantém a segunda pior taxa de desemprego da zona do euro, 16,7%, supera apenas pela Grécia. Muito bem, obrigada, Felipe. Luísa, lê o próximo parágrafo para mim, por favor. Luísa? Bom, não achei, não desbloqueou. Rafa, lê para mim, então, o próximo parágrafo, por favor. Vocês me escutam, gente? Oi. Tá travando muito, não entender. Pra mim, só a voz da Sora tá normal, todo mundo tá quadriculado. Beleza. Então, vou pedir para outra pessoa.
Maria Eduarda, você consegue ler? Oi, Sora. Obrigada, meu amor. Lê para mim os 2 próximos parágrafos de prometo atender até num primeiro momento. Aham. Pode ler. Prometendo atender às urgências sociais da Espanha, o líder socialista afirmou que lutará contra todo tipo de desigualdade, uma tarefa difícil no momento em que economistas apontam a chegada de nuvens negras no horizonte econômico. O próprio Sanches, ao tomar posse, enumerou uma série de desafios, destacando os baixos salários e pensões, o alto desemprego, a desigualdade salarial de gênero e os cortes na saúde pública. E logo após receber o voto de confiança do parlamento, afirmou que o primeiro objetivo de seu governo seria cumprir com os objetivos fiscais europeus e garantir estabilidade orçamentária e macroeconômica. Pode ler o próximo, Duda. Num primeiro momento, ele não terá muita margem de manobra porque se comprometeu com os orçamentos do governo conservador e com a meta de déficit público determinada por Bruxelas, afirmou a Reuters o professor de economia Juan Carlos Martínez Lázaro, da IE Business School, que destaca os rumores de que os socialistas poderiam aumentar impostos para fortalecer setores em apuros, como a Previdência. Vamos, filha. Falei mais, Sora? Não acabou o parágrafo. Tá. Seria suicídio para os socialistas que buscam maneira de recuperar os eleitores perdidos. Muito obrigada, Duda. Nada, vamos lá. Nicolas, lê os próximos 2 parágrafos para mim? Oi. Peraí, rapidinho. Peraí que eu tenho que sair rapidinho. Já volto. Sério. Como assim, Brasil? Então, vamos pedir para outra pessoa, porque a aula já está terminando. Bia, lê para mim, então, os próximos 2 parágrafos, por favor. Sora, você está me escutando? Tô, meu amor. Perfeito. Tá. Ô, Sora. Oh, meu Deus. Pode ler, Bia. Tá. Com apenas 84 assentos socialistas no parlamento, longe da maioria absoluta de 176, a primeira dor de cabeça para Sanches será obter apoio para estabelecer o teto de gastos, um passo crucial para preparar o orçamento de 2019, que devem ser apresentados em setembro. Alerta Antônio Barroso, do escritório de inteligência da consultora financeira Teneo. E logo aqueles que apoiaram para derrubar Rajoy, sei lá se lê assim. Rajoy. Como podemos que como que lê, Sora? Reivindica. Isso. Mas políticas sociais ou os nacionalistas bascos e catalães começaram a fazer suas reivindicações em curto prazo até meados de 2020, aumentando as possibilidades de eleições antecipadas. Leu outro? Pode ler, amor, melhor. O que farão é aplicar alguma maquiagem, estima Francisco Javier Velasquez. Isso, professor da Universidade Complutense de Madrid, descartando medidas como a revogação de reforma trabalhista de 2012, que, seguindo a esquerda, debilitou o mercado de trabalho. Obrigada, Bia. Então, na número 11, aí na letra A, quando eu falo em matriarcado, quem assistiu La Casa de Papel sabe, né? Que a 3ª temporada e a 4ª temporada foram estruturadas em cima de um matriarcado. Quem estava mandando ali era a mulher. Então, quando eu falo de matriarcado, é essa ideia de mãe mesmo, de mulher, entendeu? É um regime social que é transmitido por uma mulher, ok? Então, coloquem aí um regime social transmitido por uma mulher.
No caso, Eu era voltei, lá na foi Casa de ajudar minha Papel. avó, voltei. Voltou? Era Voltei. Nairobi, né? Quem assistiu A Casa de Papel sabe que era Nairobi. Eu pensei que Sora, era onde Roma que tá? matriarcado, mas tudo bem. É um regime social, professora? Mantido ou liderado por mulheres. Obrigada. Nada. Vamos lá, na B. Observe as fotos, considerando seu tamanho e disposição. Elas enfatizam o título ou contrastam com ele, na sua opinião. Então, no caso, é essa foto aqui, ó. Né? As mulheres e a fotinho. O que vocês acham? Que completa aí ou não? Eles se complementam, Sora. Eles se complementam. Perfeito. Imagem e texto se complementam. Perfeito. Então, lembra que eu falei para vocês no início da aula da pirâmide invertida? Título, lead, corpo do texto, ok? Quando eu falo de lead, é o primeiro parágrafo da notícia, é o lead, que vem algumas perguntas aí. Então, a gente vai responder essas perguntas, tá bom? O que aconteceu na Europa lá? O que aconteceu? Qual foi o evento que foi nomeado aí, foi publicado? Fala, Sara. Fala das mulheres no gabinete de Sanches, né? De Pedro Sanches. Muito bem. Então, aí, o que aconteceu? A nomeação de mulheres no gabinete, ok? Quem fez a nomeação? A Sara já respondeu, Pedro Sanches, né? Então, o que aconteceu? A nomeação das mulheres no gabinete, quem? O Pedro Sanches. Quando isso aconteceu? Localizem lá. 2012 ou 2019, não lembro. Não, ó, olha na referência bibliográfica aí da matéria. 2018. Isso, mas qual é o mês? Junho. Junho. 7 de junho. Então, 7 de junho foi o dia da publicação. Pensa que a notícia foi realizada um dia antes. Então, qual é a data? 6 de junho. Perfeito. Quando? 6 de junho de 2018. Onde o Macron é líder aí dentro desse contexto que a gente leu? Em qual país ou qual continente? Europa. Na Europa. Show, na Europa. Então, quando? 6 de junho de 2018, na Europa. Tô com depressão. Professora, que horas acaba essa aula? Acaba 9h20, já está acabando. A gente vai entregar o objetivo. 13. Esse lead apresenta também os 2 motivos que tornaram a notícia relevante. Quais são eles? Então, o primeiro fato é o que a Sara falou, o número de mulheres no poder. Então, coloca lá, número de mulheres no poder. E qual é o segundo fato? Que vai ter uma mudança na política da Espanha por conta dessa liderança feminina. Então, primeiro fato, mulheres no poder. O segundo fato é a mudança dessa cultura, ok? Política. Sara, lê para mim a 14, rapidamente, por favor. Depois do lead, as ministras são mencionadas em quais outros parágrafos? Vamos lá. Eu vou voltar aqui no texto para a gente pensar junto. Localiza aqui para mim, aonde a Agatha fez essa leitura, localiza onde estão os nomes das ministras. Então, pensa assim, ó, primeiro parágrafo, ok? Segundo parágrafo, localiza aí para mim. Tem Carmen Calvo. Pode, quem quiser pode grifar aqui com o marca-textil de vocês. Pode grifar, tá? Na minha apostila. Localizaram? Uhum. Muito bem. Então, tá no segundo parágrafo, né? Começa ali, então, da Carmen Calvo e vai até o finalzinho aqui. Então, eu só vou abordar os nomes das líderes
no segundo parágrafo. Durante o resto do texto, eu falo assim que não é mais informação necessária. Então, coloca lá na 14, que elas são mencionadas no segundo parágrafo, vocês já grifaram o segundo parágrafo, e no way, acabou ali, tá bom? Finish. 15. Releia 2 trechos em que citam falas do primeiro-ministro. Agatha, lê para mim, por favor. As falas, Sora? Isso. Aqui, ó. Esse governo nasce. Ah, tá. Pera, desculpa. Esse governo nasce com o objetivo de servir a modernidade da Espanha, impulsionar o crescimento sustentável e renovar a vida pública do nosso país, declarou Sanches. O novo presidente do governo, que sempre se apresentou como um defensor do projeto europeu, disse na semana passada estar disposto a comandar um governo fortemente pró-Europa. Obrigada, Agatha. Qual trecho se trata de uma declaração direta da pessoa que realmente falou? Qual é? O primeiro ou o segundo período que a Agatha leu aí? Faz 1 ou 2 para mim, para eu ver. Fala, Sara, pode falar. Não, eu tô pensando aqui, professora, desculpa. Eu nem vi que eu tava desmutada, é que eu penso alto. Não tem problema. Desculpa. Qual é o período em... Oi, Luiz, fala. Primeiro, por quê, Luiz? Porque a fala do Sanches. Primeiro que tem o declarou Sanches, está correto. E se a gente for analisar outro termo gráfico, tem a... Ai, esqueci o nome. É travessão, né? O travessão que indica uma fala de pessoa. Poderia ser as aspas, por exemplo, tá? Mas sim, então vocês podem colocar aí, grifar o primeiro período com uma cor X. Vamos grifar tudo de rosinha. E como a gente identificou, então, pelo travessão e pelo termo aí, declarou Sanches. Tá grifado, ok? Vamos fazer a letra B. O pontinho pode anular, ok? Só a letra B. E aí o restante é de lição de casa. Deu para chegar no objetivo, ainda vocês vão sair com tranquilidade. É correto afirmar que no outro trecho, então, no trecho, o novo presidente do governo, que sempre se apresentou, tananã, 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 o jornalista atua como intermediário, ele faz um comentário, traz um discurso indireto dentro do contexto, sim ou não? Não. Sim ou não? Na minha opinião, não, professora. Não? Vamos lá. Vou ler para vocês e aí a gente vai pensar de novo. O novo presidente do governo, então eu já sei que quem declarou foi Sanches, ok? Tá no primeiro período. No segundo... Professora, ele dá opinião porque ele diz que um governo é pró-Europa. Ele pensa que o governo é pró-Europa. Fortemente pró-Europa. Então, o jornalista é sim um intermediário da conexão entre a fala e o texto escrito. Muito bem, Murilo. Então, escrevam lá na B. Sim, é uma conexão entre o jornalista e o entrevistado, ou o jornalista e o texto, tá bom? Então, para casa, vocês vão fazer aí a 16, a 18, não, a 16 completa, a 17, a 18 não precisa fazer, tá bom? E a 19 da página 38. Na página 39, vocês farão aí os exercícios 20 e 21. No dia 24, eu libero a videoaula no canal com as correções, tá bom? Professora, fala, meu amor. Você vai mandar no ClassApp? Vou. A lição Tá bom. de casa já deve ter até sido enviada. Deixa eu até ver aqui. Já foi, o dever já foi. Já, né? Ah, tá bom. Apareceu para mim também. Era só para foi. saber. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem em ClassApp, que dentro do horário aí, das 8 até umas 10h30, eu respondo. Via de regra, eu posso exceder um pouquinho o horário e responder à tarde, mas normalmente eu respondo dentro do horário da manhã, tá bom? É isso. Bom fim de semana para vocês, porque a gente só se vê na semana que vem.
Fiquem com Deus, gente. Ah, deixa eu printar a Tchau, tela. Sônia. Peraí, não sai não. Peraí. Printar. Ai, meu Deus. Tchau. Tchau.